Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. Meu nome é Milena Faneco, eu estou aqui em Ribeirão Preto e falo com vocês diretamente do RH4B Experience. Estou aqui com a Samara Souza, que veio diretamente de Fortaleza. Seja bem-vinda, Samara. Obrigada. Samara, um pouquinho antes da gente começar nosso podcast, do nosso esquenta, você estava contando para mim o impacto da maternidade na transição da sua carreira para o empreendedorismo, né? Quais desafios? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória e falasse para a gente, até para inspirar outras mulheres que estão aí passando talvez pela mesma questão que você. Quais foram os desafios que você enfrentou, né, dentro desse universo do empreendedorismo? E qual é a mensagem que você tem para essas mulheres? Gente, primeiro que eu comecei aqui já estava contando tudo para ela. Mas vamos lá, vou até, já contei boa parte no off, vou tentar resumir. Em 2021 eu comecei a empreender, estava no final da minha gestação e eu fui vendo que eu não ia conseguir talvez me manter no mundo corporativo, tendo que conciliar a carreira com a maternidade. E fui pesquisar como que eu conseguiria trabalhar de casa e acompanhar o desenvolvimento da minha filha. E descobri que tinha a possibilidade de empreender na área de recursos humanos, algo que até então eu não sabia, mas eu descobri que tem consultoras que já estavam, inclusive, há 5, 10 anos Sim. na estrada, mas eu não sabia, né? Lá em Fortaleza ainda não é tão forte. Inclusive, eu creio que a gente até começou esse movimento, porque depois muitas profissionais já próximas quiseram ser consultoras. E aí eu acho que o primeiro desafio que eu tive que enfrentar foi me preparar para essa transição, inclusive pedir demissão da empresa que eu estava em janeiro de Ato de coragem, né? 2022. Em janeiro de 2022 pedi demissão e uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que se eu tivesse que dizer para você agora, Samara, o que é que fez dar certo? Eu acho que foi que em nenhum momento eu pensei que fosse dar errado. Otimismo. Eu só, não, vai dar tudo certo. Só foi, né? Eu, claro, tive todo um processo de estudo, começou em 2021 a minha preparação para empreender, mas eu só fui pedir demissão e fazer a transição completa em 2022, porque eu fui entender, primeiro, em qual modalidade ali eu poderia empreender. É tanto que eu comecei com a parte de assessoria de carreira, que é preparando profissionais que estão buscando recolocação para estarem mais preparados no mercado de trabalho. E a gente focou ali, a gente que eu digo porque eu tenho um sócio, a Patrícia, ela esteve aqui também, a gente tem a PSRH Consultoria, e a gente focou em preparar os profissionais para terem um currículo estratégico, um LinkedIn ali que de fato atrai os recrutadores, preparação para entrevistas. A gente usou como se fosse todo o nosso conhecimento como recrutadoras para ajudar quem é Outras candidato. pessoas. Isso, e a gente foca muito, de fato, no impacto que a gente causa na vida dessas pessoas, não é preço. Inclusive, a gente recebe alguns haters, né, de outras consultoras, porque a gente trabalha com um valor mega acessível. Mas o nosso propósito é, de fato, impactar positivamente a vida desses profissionais, sabe? Não ficar ricas. A gente vai, eu tenho fé. Porque não é só propósito de carreira, é propósito de vida, né? Isso. E aí, logo no início, o grande desafio foi, tive minha filha em março. Na minha cabeça eu ia ficar belíssima, parada ali 4 meses. Mas o empreender tem essa questão. Se você não trabalha, você não tem ganha. dinheiro. E aí, imagina aí, com a bebê recém-nascida, tem vários gastos. 10 dias depois de parida, eu já estava trabalhando. Com o notebook ali entre as pernas e bebê mamando e eu trabalhando, fazendo currículo. Não foi fácil, porque o puerpério, né, ainda mexe muito com o emocional, a parte hormonal, mas conseguimos. E, basicamente, de 2022 até hoje, não paramos mais, não parei mais. Muito bom. Acho que tem duas coisas nisso que você trouxe, né? Uma das questões, né, e que a gente vê bastante é que quantas mulheres que, quando voltam de suas licenças maternidades, são demitidas, né? Então, por mais que as empresas levantem a bandeira da diversidade, né, da igualdade de gênero, as mulheres ainda enfrentam, né, essa questão. E muitas vezes elas não conseguem se recolocar porque estão nesse momento de puerpério, né? Sim. E acabam indo para o empreendedorismo, né? E às vezes não é uma questão de escolha, né, Samara? Exato, é a única opção. E eu estava falando, né, disso que eu pensei o tempo todo que ia dar certo, ia dar certo.
e foi dando certo. Muito bom. Eu fui me preparando cada vez mais, inclusive depois da vertente carreira, a gente começou a prestar o serviço de recrutamento e seleção, e uma coisa que eu gosto muito de defender dentro da minha consultoria é, quando eu vou fechar contrato com uma empresa, eu não concordo se eu sentir que a empresa quer que eu faça certas perguntas discriminatórias, por exemplo, pergunta se tem filho, com quem vai ficar um filho, e aí eu digo, opa, não, porque eu sou mãe, né? E eu sei como é essa dor de receber essa valor pergunta. isso. É Exato. valor, né? E o que você está traduzindo para as pessoas é: os meus valores precisam ter match com os valores dos meus clientes. Isso. Senão a parceria comercial ela não vai acontecer. Exatamente. Né? E muito bom você trazer isso, porque a gente vê no mercado muitas vagas afirmativas, e você deve trabalhar com Sim. isso, né? Que muitas vezes é marketing. É isso mesmo? Com certeza. Inclusive, quando eu puxo assim, algumas lembranças da minha experiência CLT e dessas empresas que têm essas campanhas que, na realidade, é um marketing muito bem estruturado, se a mãe, a profissional mãe, fala ali que o filho está doente, vai precisar acompanhar, gestor recebe a notificação, libera, mais com a cara deste tamanho, né? A mãe ouve ali piadinhas nos corredores, vive faltando atestado, isso, vive faltando. Fora que se já trabalhava na empresa, engravidou, voltou, que nem você citou, né? É muito triste quando eu leio algum relato, inclusive no LinkedIn, de mães que no primeiro dia do retorno ali, né, são demitidas, porque o que é que eu entendo? Que a empresa está dizendo, olha, pronto, você não serve mais para o mercado de trabalho. Vá ali É quase cuidar. uma sentença, né? Ô, Samara, agora eu tenho um outro dado aqui interessante. Eu sou cheia de dados, viu, Samara? Eu não sei como que eu consigo guardar tudo na cabeça, mas eu guardo. Dizem, né, alguns estudos, que quando um homem se candidata a uma posição, se ele tiver correspondido a 65% dos requisitos, ele se candidata. A mulher, quando ela só vai se candidatar de fato se ela achar que ela corresponde a 95 ou 100% dos requisitos. Olha o nível de exigência. É verdade isso? Você consegue perceber isso na prática? Eu acho que aí puxa vários vieses, né? Primeiro, os homens não têm a pressão que nós temos, inclusive relacionado a isso, carreira e maternidade. O homem, se ele se torna pai, a vida dele segue normalmente. Tanto o pessoal quanto o profissional. Ele passa ali os 5 dias da licença maternidade e depois ele volta à rotina dele tranquilo. E a mulher não, né? Tem que passar por toda essa readaptação. E eu sinto que nós, mulheres, a gente tem isso dentro da gente da perfeição, né? A gente não quer entregar nada meia boca. E isso, a gente se cobra demais. Então, acho que essa estatística que você está trazendo vem disso. A mulher, ela tem muito esse olhar que já caiu até no Enem, né? A gente tem esse olhar de cuidado, de fazer tudo bem feito. Então, na hora que se candidatar, e até mentorando mulheres também, eu olho para o currículo, que é só um papel, quando a gente escuta a trajetória muito mais, eu falo assim, você tem potencial. Ela, não, porque fulano tem isso, tem aquilo, não. Olhe para a sua trajetória, eu até desmistifico tinha aquela frase antiga, né? São quantos candidatos aqui passando no processo seletivo? Tantos, mas eu só preciso de uma vaga. E é isso, você tem que focar na sua trajetória, inclusive voltando de novo para a maternidade. Quando a gente se torna mãe, a gente adquire tanta habilidade que os homens não adquirem, por conta do que a gente precisa dar conta diariamente. Então, inclusive, eu tento incentivar muito as mulheres que eu atendo, mulheres, mães, a retornarem para o mercado de trabalho. E se for o caso de empreender, a gente incentiva também. Empreender, muito bom. Então, para a gente ir caminhando para o final, eu queria que você, como mentora, né, de mulheres também, deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão retomando as suas carreiras, né? E precisam de dicas, de um estímulo, sabe? Um impulso. Por favor. Primeiramente é que toda fase passa, né? Eu tive que empreender com uma bebê recém-nascida, era muito difícil, mas passou. Hoje em dia é mais tranquilo, ela vai para a creche, passa o dia na creche, eu consigo ter uma rotina mais fluida.
e que o tempo ele não vai parar de fato, não vai congelar. Então, passou aquela fase mais difícil, levanta a cabeça, reergue, investe de novo em autoconhecimento, em novas habilidades e se prepara mesmo ali, seja para o mercado de trabalho, seja para buscar uma vaga Esteja CLT. pronta, né? Isso, esteja pronta. A gente nunca sabe, inclusive em um evento como esse que a gente está verdade. hoje, o famoso network, quando que a gente vai encontrar ali um parceiro. É verdade. Ou uma pessoa que ocupa um cargo de gestão que vai me conhecer e vai querer me contratar. Verdade. Então esteja pronta, né? Se reencontre, que a gente sabe que a mulher depois que vira mãe, ela se perde ali um pouquinho, mas se reencontre e foque de novo ali na sua carreira. Eu levanto a bandeira de que a gente não precisa escolher entre construir uma família, maternidade e seguir a carreira. Você pode sim conciliar os dois. Claro que vai requerer mais força de vontade, sim, talvez foco, uma rede de apoio. uma rede de apoio também, mas a gente dá conta. Com certeza dá. Sempre demos e sempre daremos. Isso Agora, para mesmo. finalizar, então, o nosso saquinho surpresa. Tchan, 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 tchan. Pegou a caneta, não é a caneta. Não é a caneta. Eu vou tirar a caneta dos... Vamos lá, vamos lá. Se o RH da sua empresa fosse uma música, qual seria? Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Gente, a primeira que veio na minha cabeça, acredito, foi aquela deixa a vida me levar, a vida leva eu. Será que é essa, gente? Mas veio essa na minha cabeça. Então, se veio essa, é essa. É essa. Mas eu acho que tá muito ligado com o que a gente estava falando, porque às vezes a gente quer fazer um plano de carreira de 10 anos, mas a gente não sabe o que nos espera há 10 anos. Eu não sonhava em empreender há 5 anos atrás. Aconteceu. Aconteceu. A vida me levou. Esteja pronta. Esteja pronta. E abraça as oportunidades. Exato. Samara, muito obrigada. Boa viagem de volta para Fortaleza. Obrigada.